Gente, nossa pregação de hoje é quando o diabo prega a Bíblia. O que assusta não é o diabo fedendo a enxofre, vindo com um tridente ou algo do tipo. O que assusta é quando o diabo diz assim: eu também creio na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Mas vocês não estão interpretando corretamente, eu vou ajudá-los. É sobre isso que eu vou falar hoje. Que o livro de cabeceira de Satanás é a Bíblia. Que entre os seus servos estão aqueles que pregam contra a Bíblia e também estão aqueles que dizem que são favoráveis à Bíblia, entretanto, interpretam-na de maneira incorreta. E assim, igualmente, nos conduzem para longe de Deus. Igualmente, nos conduzem para tudo aquilo que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Pecado é desobedecer a palavra de Deus, é desobedecer o que Deus disse. O diabo tenta nos levar a desobedecer a Deus de duas maneiras. Primeiro, dizendo: Deus não disse isso. Não, Deus nem existe. Essa é uma maneira. A segunda é: não, Deus fala mesmo. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas você pode pular daqui de cima que você não vai morrer, porque você não está interpretando o texto corretamente e eu vou te ajudar. O que eu estou tentando dizer é: aqueles homens que dizem que a Bíblia não é palavra de Deus são enviados do diabo. Mas aqueles que pegam a Bíblia, dizem que ela é a palavra de Deus, mas a interpretam incorretamente, também são enviados de Satanás para nos levar a desobedecer o que Deus disse. Vamos lá, Lucas capítulo 4. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto, tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, sem ter comido nada nesses dias. Teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse-lhe: eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues, e eu os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele cultuarás. Em seguida, levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aí o capeta se pregando a Bíblia. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Isso aqui é Salmo 91, versículo 11. E eles te sustentarão com as suas mãos, para que nunca tropeces nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito. Jesus responde assim, na versão revista atualizada: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até ocasião oportuna. Eu já quero começar então dando meu primeiro princípio aqui, e que na realidade vai ser o único, a base para tudo que eu vou falar. Nem todo endiabrado, nem todo enviado de Satanás desacredita a Bíblia. Ele muitas vezes apenas a interpreta de maneira incorreta. Às vezes, o diabo se apresenta assim: eu não creio na Bíblia, a Bíblia é uma mentira. Às vezes o diabo se apresenta assim: olha, a Bíblia tem erros. E às vezes o diabo se apresenta assim: não, ela é a palavra de Deus, eu creio nela de todo o meu coração. Ela só precisa ser atualizada. Lá no Éden, a palavra de Deus foi dada e o diabo perguntou para Eva: o que Deus disse? Que se nós comermos da árvore do conhecimento, nós iremos morrer. O diabo então disse: não, vocês não vão morrer. O que o diabo está dizendo é: Deus mentiu. Não é assim que o diabo está agindo aqui. O diabo não cita o Salmo e diz: isso aqui é uma mentira, eu não creio nesse Salmo. Pelo contrário, o diabo cita o Salmo e diz assim: se tu és o Filho de Deus, o Salmo 91 é a verdade. O Salmo 91 promete que Deus há de guardar os seus filhos. Portanto, se você é o Filho de Deus, pode pular, porque está escrito. Eu creio nela. E você? Você não crê? Pule daqui. Se você de fato é filho de Deus, prove sua fé, porque eu creio nela. É quando o diabo leva-nos para longe de Deus, dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, mas interpretando-a de maneira incorreta. Ora, aqui o diabo cita o texto e cita corretamente, ele apenas omite uma parte, mas que não altera em nada aqui o contexto. Assim como Paulo
ele também cita várias vezes passagens do Antigo Testamento com leves alterações que não mudam o contexto. O diabo citou corretamente. Ele apenas tirou do contexto, esvaziou de seu contexto e pegou aquele texto bíblico e agora tentou em transformar aquele texto bíblico em pedra de tropeço para levar Jesus a desobedecer a Deus. O diabo pega uma porção bíblica, uma parte bíblica, Salmo 91, e o usa para tentar levar Jesus a desobedecer a Deus. Ora, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem em todos os seus caminhos. Então pule. Aí Jesus então diz assim, peraí, mas em outra passagem bíblica está escrito que nós não podemos tentar a Deus. Uma coisa é eu tropeçar, cair. Outra coisa é que eu pule. Uma coisa é eu andar, bater em uma pedra e cair e Deus me sustentar. Outra coisa é que eu veja a pedra e eu comece a chutá-la para ver se Deus vai proteger os meus pés. Isso é um absurdo. Mas como que Jesus chega à conclusão de que Satanás está errado? Jesus lê outras partes da Bíblia e com outras partes da Bíblia, Jesus interpreta aquele texto. Se você crê na Bíblia, você percorreu apenas metade do caminho. Ao longo da história, muitos e muitos hereges eram homens que, de modo algum, desacreditavam a palavra. Eram homens que se declaravam crentes piedosos na palavra de Deus. Diziam, aqui está a palavra de Deus. Mas retiravam o texto de seu contexto, interpretavam de maneira errada e muitos outros artifícios que eles utilizavam para desobedecer a Escritura. E com isso, eles levavam muitas pessoas para longe de Deus. No final das contas, inúmeras vezes, o que aconteceu ao longo da história da igreja foi, antes de tudo, uma briga de interpretação de texto. Não foi uma briga para saber se a Bíblia era a palavra de Deus. Inúmeros hereges que se levantaram, de forma alguma, duvidavam da Bíblia. Agora, eles eram hereges porque interpretavam-na de maneira incorreta. Por exemplo, Jesus no Sermão da Montanha, foi o primeiro grande sermão de Jesus, que compreende Mateus capítulo 5 até o capítulo 8. As sentenças que Jesus dá ali são assim: ouviste o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. O que está acontecendo aqui? Sabe como que os antigos interpretavam a lei de Deus? Eu, porém, vou dar a interpretação correta para vocês. E é engraçado que até em relação a este texto, evangélicos modernos interpretam de maneira incorreta essas duas expressões de Jesus. Eles interpretam assim: ouviste o que foi dito significaria a lei. Eu, porém, vos digo significa a graça. Mais ou menos assim. Olha, no Antigo Testamento era assim, agora eu, Jesus, vim aqui para mudar. Não é isso. Não é isso. Jesus está dizendo que os mestres do Antigo Testamento, que os mestres judeus, eles interpretavam o texto de maneira incorreta. E isso levava muitos deles para longe de Deus. Por exemplo, uma passagem que Jesus explica. Ouviste o que foi dito pelos antigos? Ame o teu amigo e odeie o seu inimigo. Aí Jesus diz, eu, porém, vos digo, ame o inimigo. Ora, não há nenhum lugar no Antigo Testamento que Deus declara que devemos odiar o inimigo. Isso não existe. Isso era interpretação incorreta que os mestres faziam. Jesus vem então e dá uma interpretação correta do texto. Outro exemplo claro de que a interpretação dos judeus, a interpretação incorreta, os levou a matar Cristo. As profecias do Antigo Testamento falavam de um Messias que era poderoso, que era rei, que iria libertar o seu povo. Então, como que eles interpretavam isso? Eles pensavam que o Messias viria destronar César, tirar César do trono, restabelecer o Estado de Israel e iniciar-se um reino de prosperidade e poder para Israel. Eles imaginavam o Messias vindo em um cavalo branco. Eles não concebiam um Jesus na cruz. Eles não concebiam um Jesus montado num jumento. Eles não concebiam um Jesus filho do carpinteiro, da dona de casa. Por quê? Porque eles interpretavam os textos incorretamente. E o pior é que muitos textos falavam sobre um reino. Só que você lembra o que Jesus disse para Pilatos? Meu reino não é deste mundo. A libertação que eu vou operar na vida do meu povo não é política, é do pecado. Lembra quando Jesus
está para nascer, o anjo fala assim, olha, o nome dele será Jesus, que significa Salvador, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então, eles não entenderam nada. As profecias de libertação eram em relação ao pecado. As profecias de reino não era reino terreno. Mas como eles não interpretaram corretamente, eles olhavam e viam apenas um carpinteiro. Eles olhavam e viam alguém que estava blasfemando. Por quê? Porque aqueles judeus não acreditavam na Bíblia. Pelo contrário, inúmeras vezes, Jesus olha para os fariseus e diz o que para eles? Ei, vocês precisam crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Nunca Jesus disse isso. Nunca houve debate entre Jesus e os fariseus e os judeus para saber se a Bíblia era a palavra de Deus. Nunca houve esse debate. Pelo contrário, Jesus diz assim para eles: examinai as Escrituras, que vocês creem, porque elas testificam a meu respeito. Os fariseus, os judeus, amavam tanto a Escritura, diziam amar, que eles andavam com filactérios, que eram caixinhas, com versículos bíblicos aqui, no braço. Eles tinham textos bíblicos espalhados pela casa. Eles diziam amar a palavra de Deus. Diziam mesmo. No entanto, por interpretarem o texto bíblico de maneira incorreta, eles não apenas deixaram de ver o Messias, como o mataram. Como o mataram. Julgaram que estavam servindo a Deus ao crucificar Jesus Cristo. Tudo é um problema de interpretação. A Reforma Protestante foi, antes de tudo, um movimento hermenêutico. Isso é só um termo teológico, hermenêutica, exegese. É só um termo teológico, são termos teológicos para falar sobre a interpretação do texto bíblico. A Reforma Protestante foi, antes de tudo, uma maneira diferente de interpretar a Bíblia. Ou melhor, uma volta à maneira bíblica de interpretar o texto bíblico. Foi, antes de tudo, isso. A Igreja Católica não dizia, ei, a Bíblia não é a palavra de Deus. Nunca disseram isso. Continuam não dizendo. Quando nós citamos para ele Êxodo, que declara que nós não devemos prestar culto, fazer imagens, nem prestar culto a elas, eles não respondem assim, ei, Êxodo 20 está errado. Não, eles não respondem assim. Eles respondem, isso é palavra de Deus. Mas vocês não estão interpretando corretamente. Pode, sim, se ajoelhar. E aí eles usam inúmeros recursos que são piruetas de interpretação para negar o óbvio. Mas está vendo? Está vendo? Qual é a nossa grande diferença em relação a eles? É que eles dizem que este texto bíblico não é Deus falando? Não, não é isso. Eles dizem que é palavra de Deus, mas por interpretarem-no incorretamente, nós dizemos que eles não são crentes. Está vendo a importância da interpretação bíblica? Deixe-me dar, então, alguns exemplos aqui de como acontece isso, esse jogo, em que os falsos pastores se aproximam, dizem que creem no texto bíblico, chamam a Bíblia de palavra de Deus e, mesmo assim, nos levam a pecar. Como Satanás tentou fazer com Jesus. Primeira maneira que os falsos mestres, mesmo aqueles que dizem crer na Bíblia como palavra de Deus, primeira maneira como eles tentam nos levar a desobedecer a Deus e como que eles interpretam o texto de maneira incorreta. Primeiro, tirando o texto do contexto. O pessoal faz isso em política também. Vou te dar um exemplo. Eu estava vendo um dia um vídeo do Lula. E óbvio, ele defende tudo aquilo que eu detesto. Eu sei disso. O vídeo era ele dizendo assim, eu minto, não sei o que lá, blá, blá, blá. Eu falei, cara, não é possível que ele falou isso. Eu fui procurar o vídeo completo. Sabe como que é o vídeo completo? O vídeo completo é assim, porque o Bolsonaro diz assim, porque eu minto mesmo. Ele está mentindo aqui, eu não lembro dessa fala do Bolsonaro. Mas o que eu estou tentando dizer para você é o seguinte, tiraram um texto, um trecho do Lula, e ao tirar um trecho do contexto, pareceu que ele estava dizendo justamente o oposto do que ele quis dizer. No final ele estava mentindo também, mas, está vendo? É exatamente isso que pastores também fazem. Eles pegam um texto, o esvaziam de seu contexto, e eles o transformam em outra coisa, que é o oposto do que o texto queria dizer. Vou te dar um exemplo.
é um dos mais famosos. A letra mata. Isso está escrito em 1 Coríntios. Paulo disse que a letra mata. Como que se interpreta esse texto? É muito comum, por exemplo, você sabia que tem igreja que o povo corre no culto? Faz um Cooper? Eu estou fitness agora, por quê? Porque eu estou na igreja que o povo corre no culto. E aí, esses dias me mandaram um vídeo, nessa igreja, o cara não soltou uma capoeira no culto. Paranauê. Você acredita? Estou te falando, deu um mortal. Imagina, hein? Você tem que estar na igreja, mas como é que é? Mas você sabe dar uma pirueta? É uma zona, é um absurdo, né? É um circo, né? É um circo. Eu uma vez estava numa igreja, o pastor pregava, embaixo as mulheres profetizavam, do outro, tudo no mesmo lugar, na mesma nave, no mesmo lugar. Ali de ladinho, um grupinho de senhoras oravam alto. Eu não sabia quem que eu ouvia. Porque não dava para ouvir direito o pastor. Mas se você fala assim, se você cita Paulo dizendo assim, o culto tem que ter ordem e decência. Ele fala, olha, se há entre vós profetas, fale um por vez. Aí ele diz, olha, tem alguém aí com dom de línguas que fala em outros idiomas? Se você não tiver intérprete, não faz sentido ficar dizendo aí, balabala, falando aí. Não era balabala, eles não falavam balabala. Não faz sentido, porque ninguém está entendendo. Então que tenha ordem. Você cita isso para eles. Sabe como eles retrucam? A letra mata. Querendo com isso dizer que conhecimento é ruim. Ora, eles estão aqui esvaziando o texto do seu sentido original. Porque qual é o contexto lá de a letra mata? O contexto é, Paulo estava dizendo que por meio da lei, o homem se viu condenado. A lei veio apenas para expor a condenação humana, de modo que nenhum homem será salvo pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado e vem a revelação de que nós estamos mortos. Nesse é o sentido, então, da letra mata. A lei não pode salvar. Pelo contrário, ela condena. Esse é o sentido, esse é o contexto. Além desse contexto, você tem o contexto de toda a Bíblia. Há inúmeras passagens bíblicas que enaltecem, que advertem, que ordenam que nós busquemos o conhecimento. Então, como eles podem querer dizer que Deus está repudiando o conhecimento? Como eles podem dizer a letra mata significa que Deus repudia o conhecimento? Oséias 4,6 declara, o meu povo perece porque falta conhecimento. Em Provérbios, Deus disse que nós devemos, acima de qualquer coisa, buscar a sabedoria. Paulo, inúmeras vezes, fala de sua busca incessante por conhecer. Se toda a Escritura declara que conhecer é o alvo da vida humana, que conhecimento é bom, que os nossos problemas se dão justamente porque não temos conhecimento, não faz sentido nenhum dizer a letra mata. Esse é o exemplo que eu estou dando, que é um dos mais fáceis, mas quer ver um outro? Um outro exemplo. O pastor é pego roubando, o pastor é pego adulterando, o pastor é pego falando heresia. E aí eles dizem, não julgueis. Não julgueis. Existe esse texto. Está vendo que eles não falam assim? Está vendo que esses pastores, esses crentes, eles não dizem assim, ei, você não pode expor os pecados desses homens. Ora, eu não creio nesses textos bíblicos que você está dizendo. Eles não dizem isso. Eles não dizem isso. O que eles dizem é, não julgueis. Pegam um trecho de Mateus em que Jesus disse isso. E então concluem que o cara pode pintar, bordar, fazer o que quiser, e nós temos que ficar quietos. Já viu o outro papo também? Como é que eles falam? Você não pode julgar a profecia, não pode julgar o profeta. Mas como é que separa a profecia do profeta? A profecia é só vento, é cada doideira. Mas não julgueis. Mas Paulo, em 1 Coríntios 2,15, declara que o homem espiritual julga todas as coisas. Jesus disse em Mateus que nós devemos tomar cuidado com os falsos profetas. Como vamos fazer isso se não julgarmos, para diferenciar quem é profeta de Deus e quem é falso profeta? Ou seja, está escrito, não julgueis, mas também está escrito, não julgueis pela aparência. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele julga de maneira justa. E aí então você pega este texto e mais esse e chega a um significado. E o significado
Mais ou menos esse aqui. Vou te dar alguns exemplos. Eu já dei esse exemplo aqui tantas vezes. Não julgue pela aparência. Você não sabe das coisas. Ah, o fulano lá, você viu? Nossa, ele está prosperando, hein? Deve estar vendendo cocaína. Você nem sabe. Você nem sabe. Nem sabe. Lembra daquele outro? Eu sempre dou esse porque eu acho que é o mais clássico. O pastor foi convidado 11h30 da manhã, acabou o culto. Foi convidado por uma irmã. Pastor, vamos comer lá em casa? E aí o pastor, não posso. Fui convidado por outra irmã. O pastor foi rumo ao seu destino. A irmã liga para ele e fala, pastor, deu um problema aqui, não vai dar para o senhor vir. O pastor olhou para a esposa, não tem comida em casa, não dá mais tempo. Vamos para um restaurante. O pastor chega no restaurante. Quem está no restaurante? Aquela irmãzinha que eu havia convidado. Aí o que a irmãzinha já falou? Tá vendo? Sem vergonha, porque eu sou pobre. Sei, esses pastores tudo metido, tudo igual. Não era. Acontece essas coisas. Mas é sobre isso que Deus está dizendo. Você não sabe? Não julgue apenas aquilo que parece. Você não tem conhecimento do negócio? Fica quieto. Não seja excessivamente crítico. Você não tem todos os elementos que você precisa para analisar algo. Então fique quieto, se mantenha calado. Porque se você fizer assim, se você sair daí como uma metralhadora, dando tiro em todo mundo, se você for cruel com os outros, o Senhor diz, eu vou ser com você também. Se você for misericordioso em relação aos outros, eu também vou ser em relação a você. Um dia, uma mulher veio falar para mim, pastor, fulano de tal falou que viu o pastor lá bêbado, bebendo. Falei, é mesmo? Quem falou isso? Aí começou a contar quem era a sirigaita lá. Aí eu falei, é mesmo? Essa encrenca, essa carne de pescoço que disse isso, não é pastor da nossa igreja, tá? De outra igreja. Eu falei, irmã, mas você conhece essa pessoa? Você viu? Se é possível que um pastor esteja bêbado, também não é possível que uma pessoa dessa minta. Não fale isso para ninguém, não. Você não sabe, vai que... Então, é isso que ele está dizendo. Seja misericordioso, você não tem certeza das coisas, não sai falando besteira. Seja misericordioso em relação aos outros. É só isso, mas não significa de forma alguma que não podemos efetuar nenhum tipo de julgamento. Imagine isso, se aplicássemos. Chega um pedófilo, um cara na sua casa e fala que quer cuidar do seu filho. Não julgue, deixe. Olha que absurdo, olha que loucura, isso é irracional. No final das contas, isso é utilizado simplesmente para proteger bandido e crente que ama seus pecados. Esse é o sentido, Então esse é o primeiro ponto. Tirar o texto de seu contexto para nos levar a desobedecer a Deus. Segundo, como que Satanás chega dizendo, eu creio na Bíblia, e mesmo assim tenta usar o texto bíblico para nos levar a desobedecer. Como que ele diz? Não, pode pular, eu também leio a Bíblia, eu também sei, eu sou como você, eu creio nela, pode pular que não vai dar ruim não, está aqui a promessa. Segunda maneira, é quando eles dizem, a Bíblia precisa ser atualizada, ou o famoso argumento cultural. Sabe o que é isso? É quando o pastor chega e diz assim, não, eu creio. Você cita um texto bíblico e ele fala, eu creio também. Mas isso não se aplica mais hoje. Isso foi só para o judeu. É mesmo? Mas como que você sabe disso? Paulo falou isso? Vou te dar o exemplo que é o mais fácil. Não é porque eu tenho implicação com pastora, não. É que é o mais fácil para que a gente entenda. Paulo diz, não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Por quê? Porque é uma conjunção explicativa. Ele vai explicar o que foi dito na oração passada. Não permito que mulher ensine. Qual a causa? Porque primeiro foi formado Adão. Com esse texto, Paulo remete ao Éden e não à Grécia. Porque esse é o argumento que eles dão. Paulo fala aos coríntios que as mulheres não deveriam ser pastoras e nem pregar. Elas seriam conservadas na missão de mãe, diz Paulo. Aí sabe o que eles dizem? Eles falam, não, pastor, é claro que eu creio nisso aí. Não, eu creio, é óbvio que eu creio. Mas isso aí é uma questão cultural apenas. Paulo estava dizendo isso apenas para aquele povo. É mesmo? Qual versículo Paulo diz isso? Que a causa da proibição era cultural. Qual versículo? E veja bem, a história é escrita por homens ímpios, pagãos e imperfeitos. A história, ela é revisionada toda hora. Nós vamos pegar a história, que é a palavra de homens, para interpretar a Bíblia, que é a palavra de Deus. Olha que loucura! E tem detalhes muito importantes aí. A história toda hora muda. Não, como assim, pastor? O passado não muda. Muda.
Ah, muda. Você vai ver que se o PT voltar e ficar forte, daqui a uns 50 anos, se eles não saírem mais do poder, ninguém mais vai lembrar que a Dilma foi corrupta. Vão dizer que de fato foi um golpe. É assim que eles dizem, a história é feita pelos vencedores. Eles escrevem o que eles querem. Vou te dar um exemplo como que a história é revisionada toda hora e ela muda toda hora. Você sabia que muitas pessoas escreviam que Nero, ele pôs fogo em Roma. Entretanto, Leandro Narlock, no seu livro O Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo, ele diz que provavelmente isso não aconteceu assim. Que foram inimigos políticos de Nero que escreveram isso. Tudo indica que Nero não pôs fogo em Roma. Mas eu cansei de ouvir isso a minha vida toda, que Nero pôs fogo em Roma. Nero pôs fogo em Roma. Então você imagina que se eu precisasse desse elemento histórico para interpretar a Bíblia, aí agora a gente viu que estava errado aquilo lá. Aí agora a gente tem que mudar a interpretação bíblica também. Olha o absurdo. A Bíblia é suficiente. Tudo que está aqui é o suficiente para que você interprete o texto. Quando o diabo cita um texto bíblico, como Jesus retruca? Olha, mas tem um rabi aqui muito importante, tem um historiador. Não, não é assim. Ele diz, também está escrito. A Bíblia deve ser interpretada pela própria Bíblia. Você sabe também que o pessoal do movimento LGBT usa o mesmo argumento para justificar o homossexualismo. Sabe o que eles dizem? Não, eu creio. Claro que eu creio. Eu creio na Bíblia. Eu creio em Romanos. Mas Paulo disse isso, que o homossexualismo é errado, em sua carta aos Romanos, por conta de uma questão cultural na época. Isso não vale mais. Onde Paulo disse isso? Em que lugar Paulo disse isso? É basicamente assim, quando os crentes querem desobedecer o texto bíblico, sem parecer que são hereges, eles dizem, eu creio na Bíblia, mas isso não vale mais hoje. Por quê? Quem disse? Em que passagem? Qual versículo? Qual versículo diz que não vale mais? Qual versículo? Veja o que o texto bíblico declara, Colossenses 2. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Deus removeu algumas ordenanças, diz o texto aqui. Deus removeu as ordenanças que eram prejudiciais, removeu inteiramente encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então vamos lá. Paulo está dizendo que essas tais ordenanças foram removidas. O que seriam isso? Paulo continua. Ninguém pôs. O pois é uma conjunção explicativa. Ele está explicando algo que ele acabou de falar. Deus removeu ordenanças na cruz. Ninguém pôs, vos julgue por comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. É por isso que historicamente, não sou eu apenas, historicamente, os protestantes, nós dizemos o seguinte: por que nós não temos mais hoje a proibição de comer carne de porco? Porque hoje nós não temos um sacrifício sendo feito no culto. Porque isso eram as ordenanças que foram removidas em Cristo Jesus. Eram sombras. O que é uma sombra? Tem aparência de realidade, mas não tem a essência. É só uma aparência, uma forma. Então, todos aqueles mandamentos cerimoniais relativos à comida, vestimenta, como o texto bíblico diz aqui, sábados, feriados nacionais, tudo aquilo apontava para Cristo. Todas aquelas coisas apontavam para Cristo. Eram sombras, eram as ordenanças, que nós chamamos comumente aí de mandamentos cerimoniais. Tudo isso foi removido em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo que foi removido. O Novo Testamento está dizendo, olha, o que passou. Sempre que alguém falar, isso aqui passou, pergunte para ele, quem disse? Onde está escrito? Qual apóstolo falou isso? Ah, não, porque a confissão de tal. As confissões ao longo da história são fundamentais para a nossa fé e nos ajudam demais. Mas elas não são a regra de fé. A nossa regra de fé é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Paulo disse, João disse, Pedro disse. Não, foi um grande pastor. E daí? E daí? Nós somos presos à palavra de Deus. Vou dar outro exemplo. Pena de morte. Já preguei aqui sobre isso.
Não, passou. Porque veja bem, um crente, ele tem que tomar dois caminhos para dizer que pena de morte não vale mais. Primeiro, não, está errado esse texto bíblico. Isso é chamado de liberalismo teológico. É a crença de que a Bíblia tem erros. Ela tem a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Ou seja, há erros na Escritura. Isso se chama liberalismo teológico. Então, um jeito de negar a pena de morte é dizendo isso. Esse texto está errado. Logicamente falando, é o único jeito. Ou, qual caminho você vai tomar? Não, isso passou. Eu creio, Deus fez isso, Deus falou isso no Antigo Testamento, mas isso passou. Onde está escrito? Porque em Romanos isso é confirmado. Paulo diz que o Estado traz espada. E pode ter certeza, não é para fazer a barba nem o bigode. É para matar. O Estado traz a espada. É para matar. A pena de morte foi estabelecida antes da lei, porque é um princípio de justiça, de moralidade. Aquele que derramar sangue inocente deve perder também a sua vida. Por que isso mudaria? Porque deixou de ser justo que aquele que tire a vida também perca a sua. Não faz sentido. Aqui o texto diz, tudo isso foi cumprido em Cristo Jesus. Qual o sentido de falar, isso passou? De onde? Ora, isso é simplesmente de pessoas que estão completamente dominadas pela cultura. É a nossa era que é injusta e que ama bandido, que não consegue entender a Escritura, que não consegue ler o texto e entender aquilo que é óbvio, que é claro, que esse princípio de justiça continua. Terceiro e último princípio. Quando que o diabo usa seus servos? É quando os servos chegam e dizem assim, não, eu creio nesse texto, isso aí é a palavra de Deus. Mas vocês não estão interpretando corretamente, isso aí não é literal. A teoria da evolução, ela está em oposição ao criacionismo. Na teoria da evolução, formas de vida não complexas vão evoluindo para formas de vidas complexas. E não apenas isso, a não-vida evolui para a vida. Essa é a teoria da evolução. Só que o problema é que Gênesis é totalmente diferente. Em Gênesis, tudo é feito já em seu estado perfeito. Adão já nasce completo e perfeito. Ele não evolui. Tudo é feito, os astros, a fauna e a flora, exatamente como nós estamos vendo, completos e perfeitos. Nada evolui em Gênesis. Tudo nasce pronto. É totalmente diferente daquilo que Darwin disse. Ok, sabe o que um evolucionista diz? A Bíblia está errada. Esse é um caminho. Isso é Satanás. Mas às vezes, Satanás se apresenta como em Lucas 4. Não, eu creio também, mas vocês não estão interpretando corretamente. Não, eu creio em Gênesis. Eu creio. Mas sabe o que é? Gênesis não é literal, vocês estão interpretando de maneira literal. E aí é criado o que é chamado de evolucionista teísta. É o cara que diz crer em evolução, mas também diz crer em Deus. Ele diz assim, existe evolução? Existe sim. E Deus é o autor da evolução. Só que não dá para crer nisso, porque Gênesis não apresenta assim. Então, como que esse evolucionista teísta faz? Gênesis não é literal. O que acontece aqui em Gênesis não é literal. É só uma historinha. A serpente falando com Jesus é só uma historinha. Todo aquele negócio de Jesus criando o homem, não foi daquele jeito. Isso é só uma linguagem, é uma parábola, para que possamos ter uma concepção da existência. É só isso, não foi literal. O problema disso é que em toda a Bíblia, os profetas e Jesus viram Gênesis como literal. E não apenas isso. Se Gênesis, o princípio de todas as coisas, é mentirinha, e Apocalipse? Também não seria? Se não dá para crer que em Gênesis é literal, como eu posso crer que Apocalipse é literal? Que a promessa de Apocalipse, nenhuma lágrima mais você vai derramar. Todo choro será enxugado e vocês viverão comigo eternamente. Se Gênesis está errado, ou melhor, não está errado, né? Eles dizem. Se Gênesis é só uma historinha, não é literal, não é real, como que eu posso ter certeza de que Apocalipse é real, é literal e eu vou estar com Cristo durante toda a eternidade? Você já ouviu, já assistiu o filme de Moisés? Acho que o último aí de Hollywood, o pessoal de Hollywood.
em que, quando Moisés vai abrir o Mar Vermelho, ele não abre o Mar Vermelho. As águas escoam. Alguém já assistiu esse último filme? Não? Isso aí é baseado numa perspectiva que diz o seguinte: não, a gente crê na Bíblia, mas nós não cremos em milagres. Então, eles passam a tentar explicar os milagres de uma maneira natural, dizendo assim: tem uma explicação científica para esses milagres. Veja, por exemplo, o que disse o cientista Carl Drews. O movimento do vento descrito na Bíblia pode ter, de fato, afastado as águas sem quebrar nenhuma lei física, ou seja, não teve milagre, é isso que ele está dizendo. Ventos fortes vindo do leste, soprando durante toda a madrugada, teriam empurrado a água, fazendo surgir uma passagem. Está vendo? O que ele está dizendo é isso: as águas escoaram, o vento bateu e as águas foram diminuindo, permitindo que as pessoas atravessassem o local com segurança. Mas não é assim que Êxodo declara. Veja como que Êxodo declara. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Quando Moisés toca, e Êxodo 13, alguns versículos antes desse versículo 22, declara exatamente isso, que elas se partiram, foram divididas ao meio. Moisés toca no mar, e o texto aqui de Êxodo 13, 22 está dizendo uma coluna de água se fez ao lado direito, do lado direito, e uma coluna de água se fez ao lado esquerdo, e eles passaram no meio. É isso que o texto está dizendo. O texto não diz que as águas escoaram, que o mar baixou e aí eles passaram, que as águas secaram e eles passaram. Não. Êxodo 13 está dizendo que houve um milagre. Ou você crê que a Bíblia é a verdade, ou então você tem que dizer que ela está mentindo. Mas explicar os milagres dessa maneira não é possível. Mas é o que acontece com muita gente. Eles dizem: não, Deus, eu creio sim na Bíblia, mas Jesus não andou sobre as águas, ele descobriu o caminho das pedras. Ele sabia onde as pedras estavam. Ora, se não tem milagre na vida, como que eu posso crer que ele pode fazer o milagre de me salvar? Como que eu posso crer que ele pode fazer o milagre de me libertar de meus vícios, de meus medos e meus temores? Se ele não opera milagre, como que eu posso orar? Orar para quê? Qual que é a ideia? É verdadeiramente um absurdo. Portanto, primeiro, a Bíblia se interpreta com a Bíblia. A Bíblia não se interpreta citando o pastor fulano de tal, que é doutor em divindade. A Bíblia não se interpreta nem com os concílios mais importantes. Tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda e ajuda muito. Mas isso não é regra de fé. Todos os concílios que sejam, por melhores que sejam, não estão em pé de igualdade com a Escritura. Os melhores homens de Deus ao longo da história não estão em pé de igualdade com a Escritura. Eles nos ajudam muito. Mas a gente tem que se lembrar, a Bíblia se interpreta com a Bíblia. Ela é suficiente. Ela é suficiente. Segundo, suas paixões não o deixarão ver o óbvio. Suas paixões não o deixarão ver o óbvio. Lembra da história da raposa? A raposa estava lá em cima e viu a ovelha lá embaixo. A raposa desceu e falou: eu vou te devorar, porque você está sujando a água que eu bebo. A ovelha responde: como, se eu estou aqui embaixo? Eu estou bebendo a água que desce de ti. Irrefutável. Mas alguém que tem paixões não se satisfaz com argumentos irrefutáveis. E aí a raposa diz: eu vou te comer então, porque há 1 ano você falou mal de mim. Como? Eu nasci há 6 meses, mais uma vez irrefutável. Mas quem tem paixões não se satisfaz com argumentos. O seu pai falou, sei lá, alguém deve ter falado mal de mim aí. E comeu a ovelha. É isso que acontece conosco. Os melhores argumentos, os textos bíblicos mais corretos, a interpretação perfeita, vai lidar ainda com um coração que ama seus pecados. É por isso que sempre haverá um enviado do capeta para pregar exatamente o que você quer ouvir. Sempre haverá um pastor falando exatamente aquilo que o seu coração quer escutar. O nosso coração é maligno e fará todos os malabarismos possíveis para aprovar aquilo que nós queremos. Nem os melhores argumentos, por mais irrefutáveis que sejam, conseguirão quebrar este coração, se este coração se manter duro
diante da palavra de Deus. Se nós não nos humilharmos, nada vai acontecer. Eu sou pastor há muito tempo já. Me converti, eu tinha 17 anos, então eu já tenho 23 anos como cristão. 23 anos, é muito tempo já. A minha vida é estudar. E eu tenho certeza plena de que não é apenas uma questão intelectual para ler um texto. Não é. É necessário um milagre. Ler a Bíblia, não que ela seja em si mesma difícil. Ela é, mas é por conta de nossa burrice e estupidez. Ler um texto bíblico e entendê-lo, é necessário um milagre da proporção de mar vermelho se abrindo. Eu tenho 40 anos. Às vezes que eu já fui enganado por mim mesmo, eu já perdi a conta. Das inúmeras vezes que eu estava pregando algo e o que eu falava era correto. Mas lá no fundo do meu coração, o que me motivava a fazer aquilo, eu pensava que era justiça, amor a Deus, e não era. Era inveja, arrogância. Inúmeras vezes, ao longo da minha caminhada, eu olhei para trás e falei, eu agi como um imbecil ali. E o pior, eu tinha certeza plena de que eu estava certo. Eu, naquele dia, com 25 anos, eu me via assim. Mas eu não estava me vendo corretamente. 23 anos estudando, em muitos dias da minha vida, 13, 14 horas por dia, para chegar à conclusão a cada dia, que se Deus não fizer um milagre, as passagens mais simples da Bíblia, eu não sou capaz de entender. Que eu preciso de um verdadeiro milagre para compreender a palavra de Deus. Paulo pregava, e diz o texto bíblico que enquanto ele pregava, Deus abria o coração de Lídia. É exatamente isto que eu e você precisamos. Meu filho tem 14, minha segunda tem 6, são 8 anos, porque eu não ia ter filho nenhum. E eu lia a Bíblia, e nunca vi outra coisa senão a mentalidade de nossos dias, que filho é uma desgraça. Essa é a mentalidade de nossos dias. Filho é uma espécie de tumor. Era assim que eu via. E aí, eu ouvi, acho que eu não lembro se foi um pregador, ou um pastor, ou um cristão, falando que os filhos são bênção. E, foi estudando sobre feminismo. Estudando sobre feminismo, eu comecei a entender que o feminismo colocou essa ideia de que filhos são uma desgraça, quanto menos, melhor. E aí, ao estudar isso, eu voltei para o texto bíblico e falei, não, mas não é possível. E aí, eu vi de Gênesis a Apocalipse. Me parece muito claro que Deus vê os filhos como herança, como riqueza, como bênção, como alegria. De Gênesis a Apocalipse. Não há uma passagem bíblica que justifique o espírito de nossos dias, de cristãos que não querem ter filhos, no plural. E aí eu falei, como eu não enxergava algo tão claro? Egoísmo, materialismo. Não era apenas uma questão intelectual que me deixava burro. Egoísmo, materialismo. Pecado. O pecado nos emburrece. O pecado faz com que você não consiga enxergar coisas óbvias e claras. Cada vez que vocês vierem aqui, o que precisa acontecer neste lugar é um verdadeiro milagre. Primeiro na minha vida e também na vida de vocês. O que a gente precisa é que Deus de fato desça aqui. Desça aqui. E assim como Ele abriu o mar vermelho, Ele abra o meu e o coração de vocês. Se não houver isso, não há intelecto o bastante para entender este texto simples. Se Deus não fizer um milagre, na minha e na sua vida, nós vamos continuar estúpidos e tolos, porque somos malignos e depravados. Este livro não será entendido apenas com a mente. Este livro é entendido
com o coração, com um coração quebrantado. Deve ser lido de joelhos, sabendo: eu não quero obedecer o Senhor. Eu sei, naturalmente, eu sou inclinado a fugir de sua vontade. Por isso, por mais que os argumentos sejam claros e irrefutáveis, eu sei que os meus ouvidos tendem a sentir coceira. Eu sei e eu preciso de um milagre. É assim que eu e você devemos orar. Vamos ficar de pé?